Meus irmãos, boa noite. Eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, o verso 4. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4, mas nós vamos utilizar o verso 4 para a nossa meditação nesta noite, e estamos dando continuidade à exposição da carta de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus, nós queremos mais uma vez rogar ao Teu Espírito Santo que ministre a Tua palavra aos nossos corações. Nós carecemos muito de ouvirmos a Tua voz, carecemos muito da Tua direção e da Tua graça ministrando a nossas vidas. Estamos habituados no dia a dia a ouvirmos muitas vozes, mas precisamos ouvir constantemente a Tua voz. E sabemos que uma das formas, ou a principal maneira do Senhor falar, a forma do Senhor falar, é através da Tua palavra. Usualmente o Senhor Deus fala através da Tua palavra, usando homens e mulheres comissionados pelo Senhor para fazer isso, pessoas que são instrumentos nas mãos do Teu Espírito Santo. E é isso que nós te pedimos nesta noite, é isso que eu te peço, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo, e que Tu fales conosco. Fala, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, na semana passada, para fazer um link com o que nós vamos começar a falar hoje, o apóstolo Paulo, verso de número 3, nos diz que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Me lembro que na semana passada eu coloquei a oposição que há entre bênçãos materiais e bênçãos espirituais, que, ao contrário do que muita gente pensa, estas bênçãos espirituais, elas não são medidas, contadas, por critérios humanos, materiais mesmos, E vimos, por exemplo, a bênção que é dada e que é prometida lá em Deuteronômio 28, que é a bênção de Moisés, e que é a bênção resultante da obediência. E lá o texto diz que a bênção resultante da obediência à lei são bênçãos materiais. Diz que abençoaria o cesto, a amassadeira, que abençoaria a lavoura, que abençoaria o gado, que abençoaria a terra. São todas elas bênçãos com caráter material. Aqui Paulo fala que ele nos abençoou com bênçãos espirituais. Diz o texto que ele está assentado nos lugares espirituais. O verso diz: Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares espirituais em Cristo. Entendemos
que em Cristo nós estamos assentados nos lugares espirituais. Estamos assentados diante de Deus, ou ao lado de Deus, em Cristo Jesus. Entendemos que em Cristo nós fomos postos na cruz do Calvário. Por conta dos nossos pecados, Cristo foi colocado na cruz, e quando Cristo morreu na cruz, a maldição que estava sobre ele foi a maldição resultante do meu pecado e do seu pecado. Cristo, portanto, me representou. Eu estava em Cristo na cruz do Calvário. Quando ele ressuscitou, quando a Bíblia diz que ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E quando ele se assenta à direita de Deus Pai, eu estou assentado com ele à direita de Deus Pai, e as bênçãos decorrentes do sacrifício dele, da ação dele, da sua ressurreição, que recaem sobre mim como resultado dessa presença dele junto ao Pai, do sacrifício dele. Mas o texto diz que eu estou assentado com ele nos lugares espirituais. Essas bênçãos são espirituais porque elas são, entre outras bênçãos, a justificação, a salvação, a santificação, a perseverança dos santos, a comunhão com Deus e a comunhão com Ele e a presença dEle conosco constantemente. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Emanuel, o Deus presente, é aquele que está conosco todo momento, todo instante, não nos abandona em nenhum momento, em nenhum instante das nossas vidas. Ele permanece conosco sempre. E essas bênçãos, portanto, espirituais, estão reservadas a nós, não apenas quando nós chegarmos nos céus, mas elas são experimentadas por nós aqui, hoje, agora, nesse momento e nesta vida. Ele então, no verso 4, diz: como também, além de estar das bênçãos espirituais, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Há uma doutrina espousada pela igreja presbiteriana e pela igreja reformada, chamada eleição incondicional. O texto diz que ele nos elegeu, e eleger significa escolher, não é isso mesmo? Está dizendo que Deus nos escolheu. E esta escolha, quando o texto diz que Deus elegeu, escolheu, a escolha sempre pressupõe rejeição. Por exemplo, hoje à noite, antes de sair, eu precisava escolher a roupa com que eu viria. Eu escolhi esta camisa, e quando eu escolhi esta camisa, eu deixei de escolher algumas outras, 4, 5, 6, que eu tenho no meu guarda-roupa. Quando eu escolhi o sapato preto, eu deixei de escolher o marrom. Quando eu escolhi a calça preta, eu deixei de escolher as outras calças que eu tenho. A escolha pressupõe rejeição. Escolheu alguns, portanto, rejeitou ou deixou de escolher a outros. O texto diz que Deus nos escolheu. E é bom entendermos que quando a gente fala de eleição, e eu quero falar de eleição a partir desse texto aqui, o texto deixa claro que essa eleição é uma escolha soberana de Deus para a salvação. O verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele para quê? Para a salvação. Eleição não é, e antes de falar sobre essa parte essa pauta, eu quero falar sobre a palavra soberana, né? Ele diz, o texto, que ele nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso mostra que Deus é soberano. Ele faz escolhas soberanas, escolhas que só Ele pode fazer, e ninguém pode questionar as suas escolhas. Ninguém pode contestar as suas escolhas. E eu quero provar isso com um texto bíblico, que está em Romanos capítulo 8,
do verso 11 até o verso 18. Veja o que o texto diz. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela que o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O texto em Romanos diz, e pega lá o Velho Testamento, que Deus escolheu entre Jacó e Esaú. Deus escolheu Esaú, ou escolheu Jacó, e diz que Deus escolheu Jacó ainda no ventre da sua mãe. Eles não tinham feito nem bem nem mal ainda, para que pudesse determinar a escolha. A escolha não recaiu sobre Jacó, porque Jacó tivesse feito alguma coisa que predispusesse o coração de Deus para escolhê-lo. Ele o escolheu de forma soberana, livre, porque ele é livre para escolher aquele a quem ele quer. E quando ele escolheu Jacó, ele automaticamente rejeitou a Esaú. Portanto, a eleição, o processo pelo qual a decisão de Deus de nos eleger ou de nos escolher, ela é soberana, porque ele é soberano, porque ele é rei, porque ele é Senhor, porque só ele é Deus, porque não há outro Deus além dele, porque ele é livre e é poderoso, e é eterno, e é excelso, e ele pode escolher. Mas também, nós vamos ver que a eleição não é, por si só, a salvação. Eu quero que vocês entendam isso. A eleição não é a salvação. Ele elegeu para a salvação em Cristo Jesus, mas a eleição não é a salvação. Por que eu estou dizendo isto? Que parece ser tão óbvio. Estou dizendo isso e estou falando óbvio, porque muita gente entende que a eleição é a salvação. Ou seja, uma vez eleito desde a eternidade, a pessoa está salva e ela não precisa passar por nenhum processo para chegar à salvação. E esse é um equívoco enorme que as pessoas cometem, e muitos a cometem quando entendem que, como Deus tem os seus eleitos, não é preciso, por exemplo, evangelizar. Mas vejam bem, Deus nos elegeu, e Ele também elegeu, Ele nos predestinou, mas Ele também predestinou os meios. Ele elegeu, tem a ver com o fim para a salvação, predestinou tem a ver com o fim para a salvação, mas Ele também elegeu e predestinou os meios. Ou seja, Ele me elegeu para a salvação desde a eternidade, mas Ele também providenciou todos os meios para que eu pudesse ser alcançado por conta dessa eleição que Ele fez na eternidade. E como é que essa salvação se concretiza, ou se concretizou? Através do sacrifício de Jesus. Jesus veio ao mundo como homem, é rejeitado, preso, crucificado, morto, ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. O sacrifício dele é aplicado pelo Espírito Santo na vida daqueles que, ouvindo a pregação do Evangelho, se rendem a Cristo Jesus, porque são chamados eficazmente, ou chamados de forma que eles não possam rejeitar o chamado, porque o eleito, quando ouve o Evangelho, ele
se dobra, ele aceita, ele se deixa vencer pelo chamado e ele não fecha os seus ouvidos para o chamado. Quem não é eleito vai ouvir o evangelho a vida toda e nunca vai ser salvo, porque não foi eleito e o evangelho não cumpre no seu coração o propósito que Deus tem para a vida daqueles que foram chamados. Portanto, a eleição não é a salvação, mas é para a salvação. É bom entender também que não existe, portanto, salvação sem Cristo. Nós somos eleitos desde a eternidade para a salvação, mas essa eleição, ela se concretiza quando nós nos encontramos com Cristo, ou quando somos encontrados por Cristo, quando Cristo, nos encontra através da pregação da palavra, e nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele. A eleição que foi feita na eternidade se concretiza no tempo e no espaço. Portanto, a primeira verdade que eu quero que vocês guardem com respeito à eleição é que ela é uma escolha soberana de Deus para a salvação. Segunda verdade, ela é uma escolha por meio de Cristo. Ela não é uma escolha meritória, ou seja, a escolha não está baseada no meu mérito. Ela não leva em consideração as minhas obras. Ela não lança mão, por exemplo, da presciência de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Deus, lá da eternidade, resolveu me escolher para a salvação, Ele não levou em consideração a sua presciência. Ou seja, Deus não me escolheu porque lá na eternidade Ele sabia, Ele é presciente, Ele é onisciente, Ele sabia que eu seria uma pessoa muito boa, que eu ia ouvir o evangelho, que eu ia aceitá-lo, etc. E por isso Ele me escolheu. Isso não é uma verdade. Isso, na verdade, é uma grande mentira. Porque eu aceitei o evangelho, ou eu me rendi ao evangelho, porque eu fui eleito por Deus desde a eternidade, e por isso eu não pude resistir. Porque se Deus fosse me escolher baseado no conhecimento que Ele tinha a meu respeito desde a eternidade, Ele não teria me escolhido jamais, porque Ele sabe que eu sou pecador, duro de coração, insensível, corrupto, que a tendência natural do meu coração é para fazer o mal. Ele jamais teria me escolhido. Portanto, a escolha não recai na presciência de Deus, mas ela é resultado da sua bondade, misericórdia, amor, vontade soberana. Ela não é meritória e ela não dispensa a obra de Cristo Jesus. Não existe salvação sem Cristo. Não existe salvação sem a obra de Jesus. Ninguém será salvo jamais, em nenhum lugar, em nenhum tempo, em nenhuma época, se não for através de Cristo Jesus. Ninguém poderá chegar a Deus, chegar aos céus, reconciliar-se com Deus ou ser reconciliado com Deus, se não for através de Cristo Jesus. Só há um nome em cima nos céus e embaixo na terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só há um nome, uma única pessoa que pode nos libertar do poder do pecado, que pode quebrar as correntes que nos prendem ao mal, que pode abrir as portas da prisão em que nós estamos encerrados. Só há um nome que pode vencer a Satanás, o diabo, que pode vencer a morte, que pode nos libertar e nos dar vida verdadeira. Só há um nome, só há uma pessoa que pode nos comprar, e esse é Jesus, e Ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. A eleição, portanto, é uma escolha feita para a salvação por meio de Cristo Jesus. Terceiro lugar, ela é uma escolha feita na eternidade. Veja o verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vejam bem, se você crê na Escritura Sagrada,
se você crê na palavra de Deus, se você a entende, você não pode negar que há eleição, porque o texto está dizendo isso. O texto diz claramente, como também nos elegeu. Você não pode negar o fato de que existe eleição. E se você não pode negar o fato que existe eleição, você não pode negar a verdade que a eleição se dá na eternidade. Porque ele diz, olha, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando nada existia ainda. Na eternidade, quando apenas existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando apenas essas três pessoas existiam, Ele nos escolheu, ou escolheu aqueles que Ele queria salvar desde a eternidade. Não havia mundo ainda. Ele diz, antes da fundação do mundo, não havia mundo ainda. Não havia pessoas ainda. Não havia gente ainda. Nem eu, nem você existia, mas também não existiam outras pessoas quaisquer. O texto é muito claro. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus nos escolheu. A escolha de Deus se deu na eternidade. E como eu já disse, ela se deu de forma soberana. Ele escolheu a quem Ele quis escolher. Ele escolheu quando ninguém havia, para que ninguém dissesse que foi escolhido por conta do seu mérito. Ele escolheu salvar em Cristo. E fora dele não há salvação. Mas quando a gente vai olhando o texto, a gente vai ver que o texto também diz que ela é uma escolha incondicional. E eu até já falei sobre isso. Ele diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele, em amor. Ela é uma escolha incondicional. Não havia condições prévias, não houve condições prévias para que Deus escolhesse. Ninguém foi escolhido porque Deus previamente olhou naquela pessoa e viu nela alguma coisa boa, que pudesse motivá-lo à escolha. Ele não foi obrigado, não foi influenciado, ele não foi induzido a escolher absolutamente ninguém. Não havia condições, porque até não tínhamos nascido ainda, não existíamos ainda, quando essa escolha aconteceu. Essa escolha é incondicional. Nós somos o que somos hoje, porque, como resultado da sua escolha, e não fomos escolhidos por conta do que nós somos hoje. Ela é incondicional. Portanto, eu e você não temos do que nos orgulhar, não temos por que nos envaidecer. Ninguém entre nós, ninguém entre aqueles que me ouvem, ninguém neste mundo, ninguém em toda a história da humanidade, entre todos os homens da humanidade, ninguém que existiu, que existe ou que existirá, poderá de alguma maneira se orgulhar ou se ufanar por conta da sua salvação. Porque a salvação não depende de nós. Ela não está firmada, fundada, fundamentada, estribada em qualquer coisa que nós fizemos ou que somos. Ela é resultado exclusivo de uma escolha soberana de um Deus que é soberano, sábio e que escolheu segundo a sua vontade. E Ele não me deu explicação por que escolheu. E Ele não deu explicação para você, e não dá explicação a ninguém, Ele não deve explicação a ninguém. Ele não precisa prestar conta das suas escolhas, porque Ele é soberano, e Ele escolhe como Ele quer, quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas eu diria também que essa escolha ela é individual. Cada ser, cada pessoa foi escolhida de forma individual.
Deus, quando escolheu você, Ele escolheu sabendo quem Ele estava escolhendo e de forma individual. Não levou em consideração a sua família, por exemplo. Não levou em consideração o lugar onde você morava, a cultura que você tem, nada disso, até porque essa escolha aconteceu antes de tudo isto. Ela é individual, ela não depende de ninguém. Deus nos quis escolher e nos escolheu. Também o texto diz que essa escolha é em amor, porque o texto vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por que Deus nos escolheu? Qual é a base, o fundamento, a motivação da escolha de Deus? O texto diz que Ele nos escolheu por conta do seu amor. O amor de Deus para comigo e para com você fez com que Ele nos escolhesse. E vejam bem, às vezes as pessoas ficam fazendo questionamentos que não vão levar a lugar nenhum. Tipo, não, mas por que Deus me escolheu e não escolheu outras pessoas e deixou outras pessoas irem para o inferno? Ora, em vez de você estar questionando a escolha de Deus, você deveria dar glórias a Deus, exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, agradecer a Ele, porque você não é melhor do que as pessoas que não foram escolhidas. O amor dEle fez com que Ele te escolhesse, não o teu merecimento. E Ele me amou, e me amou de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer na cruz em meu lugar. Ele me amou de tal maneira que fez com que o seu Filho, Jesus Cristo, sendo Deus, submeteu-se à maior de todas as humilhações, que foi tornar-se homem, como eu e você, vir a esse mundo, viver nesse mundo, sofrer todas as tentações, embora sem pecar, ser humilhado, rejeitado, maltratado, sofrer violência física, emocional, ser tentado pelo diabo muitas vezes, enfrentar tudo isto, morrer na cruz, numa cruz cruenta, uma morte que não há comparação em intensidade de sofrimento, tudo isso porque Ele te amou, porque Ele te ama, tudo isso para que a eleição que foi feita na eternidade se concretizasse no tempo. Foi por amor que Ele morreu em seu lugar, foi por amor que Ele se deixou ser colocado naquela cruz, por amor a você, por amor a mim. E em vez de questionarmos este amor por nós, nós deveríamos ser gratos e humildemente nos prostrarmos diante dele todos os dias e dizermos a Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me amou e eu não merecia ser amado. Muito obrigado porque o Senhor me amou e eu não consigo entender um amor como este. Muito obrigado porque o Senhor me amou e eu só posso ser grato ao Senhor, porque eu não tenho como retribuir este amor. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor me amou, que o Senhor me ama, que o Senhor vai me amar para sempre. Aleluia. O texto diz que, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas Ele também nos elegeu para termos relação com Ele, porque o texto diz, olha, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Se a gente voltar lá para o Éden, lá no Éden, nós vamos encontrar os nossos primeiros pais, certo? Concordam comigo? Vamos encontrar lá os nossos primeiros pais. Eles, antes do pecado, eles eram santos, e poderíamos dizer,
irrepreensíveis. Eles não conheciam o pecado, eles não tinham experimentado. Eles não sabiam, por exemplo, o que é ser tentado pelo pecado. A tentação veio de fora, uma voz de Satanás, que usou serpente, falou com eles, mas de dentro não havia tentação, como eu, por exemplo, hoje. Eu sou tentado pelo meu próprio pecado, pela minha própria carne, pela minha própria natureza. Satanás, às vezes, e muitas vezes ele faz isso, ele apenas estimula, toca em áreas da minha vida que são frágeis para me estimular a pecar. Mas o pecado, a tentação está em mim. Eu já experimentei o pecado, eu sei o que é pecar. Os nossos primeiros pais não. Imaginemos, e aqui é um exercício de imaginação, porque o texto não fala sobre isso, que os nossos primeiros pais não pecassem durante toda a vida, tivessem rejeitado todas as tentações e não tivessem cometido pecado, o que aconteceria com eles? E aí, teólogos bíblicos afirmam que, como resultado dessa perseverança, eles ganhariam o direito de comer da árvore da vida. E teriam comunhão com Deus para sempre. Mas o pecado roubou deles o direito de comer da árvore da vida. Porque, em tendo pecado, deixaram de ser santos e irrepreensíveis e passaram a ser alvo da ira de Deus. E perderam o relacionamento com Deus, o relacionamento foi quebrado. Aquele relacionamento que havia entre Deus e o homem, que fazia com que Deus, na viração do dia, aparecesse perante eles, se assentasse à sombra de uma árvore, conversassem longamente todos os dias, e é provável que eles esperassem todos os dias aquele momento daquela conversa com Deus. Quando o pecado entra na história da humanidade, a primeira coisa que faz é que rompe a relação, rompe o relacionamento. Os nossos primeiros pais já não mais esperam aquele momento com alegria, com prazer, com saudade, mas ao contrário, eles temem o momento do encontro, tanto temem que se escondem, porque o relacionamento foi quebrado. Mas Deus nos elegeu desde a eternidade para refazer no tempo e no espaço esta relação, este relacionamento através de Cristo Jesus. O texto diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos no sentido de separados para Ele, irrepreensíveis no sentido de não ser digno de repreensão, de santidade também, de ter uma vida santa, não só separados, no sentido de separados do mundo, pertencerem a Deus e não ao mundo, mas também de terem vida santa, de terem uma ética santa, uma prática santa, um comportamento santo. Foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos elegeu desde a eternidade. E eu preciso terminar esta palavra aqui dizendo para você o seguinte: se você porventura, estando aqui hoje à noite, ou na sua casa, ouvindo essa palavra, e o Espírito de Deus fala com o seu coração, falou a sua vida, você não tomou ainda, não teve ainda a experiência de ter a sua vida rendida aos pés de Cristo, você não tem certeza da salvação, você não tem certeza da vida eterna, você não se sentiu ainda abraçado por este amor, alcançado por este amor, mas a palavra de Deus falou ao seu coração. Deus está chamando você, está falando com você, está dizendo a você que você precisa tomar essa decisão de se render aos pés dele. Você não pode resistir, não resista, mas ao contrário, se renda a Ele. Reconheça o seu grande amor, se dobre aos seus pés e se deixe conduzir por esse Deus que na eternidade escolheu para a salvação aqueles que Ele quis escolher.
Mas talvez você esteja se perguntando, será que eu fui escolhido ou escolhida ou não? E a resposta para você é: os escolhidos serão chamados por meio da pregação do Evangelho. Se você ouve o Evangelho, e o Evangelho fala ao seu coração, e você se sente chamado pelo Evangelho, você só precisa dizer: Deus, eis-me aqui, eu ouvi a tua voz, eu sei que eu fui escolhido desde a eternidade agora, e eu me rendo aos teus pés. Só isso, nada mais além disso. Eu não vou dar spoiler, mas o verso 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No próximo domingo, à noite, eu vou falar sobre predestinação, sobre adoção, e o que é que seria beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito da sua vontade? É uma palavra difícil, né? E que talvez você nunca tenha se deparado com ela, nunca tenha olhado no dicionário o que é essa palavra, mas ela tem a ver com escolha, a vontade de escolher. Isso é beneplácito. Próxima semana, então, a gente vai falar sobre predestinação, sobre adoção e sobre essa vontade de Deus que o levou a nos escolher. O texto diz: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre as nossas vidas, nos lembrando que nós estamos ainda no que nós chamamos de doxologia. Na semana passada eu expliquei o que é doxologia, certo? Doxologia é um cântico de louvor, de adoração, de glorificação a Deus. Paulo está aqui na sua doxologia. Ele começa a carta glorificando a Deus, adorando a Deus, por tudo que ele é, e por tudo que ele tem feito, e por tudo que ele fez, e por tudo que ele tem feito. Nós estamos ainda nessa doxologia que vai até o verso 14. Mas nós já vimos, pelo que nós vimos nessas 3, 4 mensagens nesse texto, quão glorioso é Deus, quão gracioso é Deus. Já vimos quão tremendo Ele é, quão especial Ele é, e que nós não somos dignos de tão grandes bênçãos, e que Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para ficar em pé.